Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós é Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann. E aqui quem fala é a Gabriela Carniel. E hoje nós estamos em mais um Papo Feito, nosso quadro queridinho aqui do podcast. E estamos com uma convidada muito especial. É a primeira vez dela aqui no Pod e eu vou deixar que ela se apresente. Então, contigo, Yoko. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Yoko Ametista, eu sou advogada e nutricionista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, gente, esse PF a gente pensou, provavelmente vocês viram no título, né, de que a gente pensou em trazer Yoko. A gente já queria trazer ela para alguns assuntos pensados, assim, mas a gente achou muito curioso essa experiência que ela teve na vida, né, de fazer direito e agora fazer nutrição também. E trazer esse link, assim, porque a gente tem a tendência a conectar a nutrição apenas à parte da saúde, a parte óbvia, né? Então, psicologia, medicina, enfim, a gente vai muito para essa área da saúde. Mas, o quanto existe conexão entre nutrição e direito? Existe? A gente sabe que sim, conversando com a Yoko. Mas, quanto que vai estar envolvido, né? O quanto que a gente acaba abordando o direito dentro da nutrição, assim, e como que a gente poderia melhorar essa conexão, esse contato e esse alinhamento, sabe? Então, foi nesse ponto de curiosidade, assim, que a gente quis trazer ela pra gente debater um pouquinho sobre isso. Então, o direito... normalmente a gente também tem um olhar muito duro, né, sobre ele, sobre aquela lei e tudo mais, mas quando a gente vai realmente, né, aprofundando no direito, a gente vai vendo que ele é muito amplo, né, e ele vai tocar as nossas vidas no nosso cotidiano, né, diariamente, independente da profissão, né, isso é algo, assim, realmente do dia a dia. Mas na nutrição, né, a gente pode ter, assim, de vários formatos, né, esse toque em diversos momentos, vamos dizer assim. Quando a gente pensa, por exemplo, o direito humano à alimentação adequada é o mais básico que a gente tem, que a gente já pensa de imediato. Mas quando a gente pensa em saúde, né, um conceito mais ampliado sobre ela, a gente não consegue dissociar de outras coisas. A gente não pode falar que está bem de saúde se a gente não tiver onde morar, por exemplo. A gente não tem como falar que está, né, com uma saúde completa se a gente não tem direito a lazer, se a gente não tem direito a um saneamento básico. Então, a saúde, quando a gente vai pensar nessa perspectiva maior, ela envolve diversos direitos, né? Que são direitos, né, quando a gente conversou, eu falei com ela que é o direito humano. Então, assim, que são direitos básicos no nosso dia a dia. A gente nasce, né, com eles e a gente tem direito a eles constitucionalmente garantidos. Então, a gente vai falar de diversos toques, além de coisas, assim, regulamentares, né, também, como a regulamentação, por exemplo, dos rótulos, também passa pelo direito. Então, a gente falar sobre propaganda e marketing também passa por direito. Então, são vários pontos que a gente poderia trazer aqui, que o direito realmente está influenciando na nutrição e na nossa vida diariamente. É impressionante te ouvindo falar, assim, que a gente não tem nem noção quando a gente está na nutrição, né? Mas realmente que isso tudo é direito. Mas aí eu fiquei curiosa e aí eu queria que tu contasse um pouquinho como que tu chegou, assim, como que tu foi do direito para nutrição, se tu pensou em fazer nutrição justamente porque tu estava fazendo direito, já estava pensando nesse link, como que tu chegou e como que hoje tu consegue, se tu consegue, né, unir os dois, né, na tua vida profissional. Sim, então eu fiz direito, foi a minha primeira graduação, então eu me formei em 2009, já tenho uma estrada, eu fiquei advogando por um longo período, assim, até me tornar vegana e entrar em conflito em relação à minha alimentação, que eu não sabia me alimentar de jeito nenhum. E nisso eu não estava muito satisfeita, estava com direito, eu entrei num processo de adoecimento também, então
aquilo tudo foi me afetando muito, e eu resolvi que, atrelando, né, o que eu estava vivenciando ali em relação à necessidade de entender, né, como me alimentar, que eu descobri que eu não sabia, e também essa questão com a prática do direito, que estava realmente muito complicada, eu resolvi, né, entrar na nutrição e comecei a fazer o curso. Eu me formei tem mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, né, e logo em seguida eu entrei para o mestrado com uma proposta completamente diferente do que eu estou hoje, e durante o mestrado eu comecei a estudar um pouco de ambiente alimentar, um pouco de determinantes, tanto, né, de saúde como determinantes comerciais, e isso foi me abrindo minha mente para começar a realmente entender isso a partir da perspectiva do direito. Então, quando eu resolvi fazer uma proposta de modificação do meu tema, eu trouxe essa possibilidade para os meus orientadores, né, de realmente abordar o direito na nutrição, né. Então, assim, meu mestrado é em nutrição, mas eu estou trazendo o direito para dentro dele, nessa perspectiva do direito humano à alimentação adequada, como realmente o direito basilar para a gente pensar em qualquer outra possibilidade da pessoa se alimentar, daquele ambiente ali, né, eu estou falando sobre ambiente alimentar, então o direito humano como, assim, peça fundamental para isso ser guiado, assim, né. Vamos ver como que isso vai ocorrer. Então a gente está ainda, né, eu estou ainda no meio do mestrado, né, então é mais ou menos isso, assim, hoje eu não advogo mais, né, eu não tenho essa conexão na prática, né, dos dois, só mesmo realmente na pesquisa. Quando tu falou sobre a parte do direito é tudo, né, como tu falou assim, a gente pensa em saúde, a gente pensa no direito a ter uma casa, saneamento básico, alimentação, enfim, é tudo. Assim como a gente Sim. sempre fala na nutrição, né, nutrição é tudo, todo mundo se alimenta, Uhum. né, assim, Sim. tipo, é o mesmo discurso que a gente tem, na verdade, a nutrição tá na nossa vida o dia todo, assim como o direito, óbvio, porque no final das contas tudo tem a ver com o direito humano, né, somos humanos, enfim. Sim, Então tudo tem exato. ligação, né. Não tem como Não, e não desconectar uma tem coisa como da outra. isso que eu ia falar, não tem como a gente dissociar, né, porque o direito humano ele tá ali desde a hora do momento que a gente nasce, a gente não tem como a gente: não quero". A gente pode negar individualmente, mas a gente não tem como fazer isso em maneira coletiva, né, então isso faz com que a gente realmente, né, comece a pensar, se a gente for realmente parar agora para olhar, ter esse olhar mais amplo, olhar e falar assim: "Bom, não tenho como falar sobre nutrição sem passar por esses direitos". Assim, eu não consigo atender, por exemplo, eu também atendo, né, então eu não consigo atender sem pensar em todas as outras perspectivas que essa pessoa está ali vivenciando. Eu não tenho como falar: "Nossa, você precisa ter uma alimentação adequada", quando você não tem direito a um transporte público adequado. É uma das coisas que eu tenho também debatido sobre o direito à cidade, sabe, a esse direito ao uso da cidade. Assim, eu sou do Rio de Janeiro, então como que a gente faz para sobreviver aqui e falar sobre saúde, falar sobre nutrição, enquanto as pessoas não estão tendo nenhum acesso a um transporte público de qualidade. A alimentação é fundamental e básico, né, mas não tem saneamento adequado aqui, violência, assim, no cotidiano, né, infelizmente. Então, são vários fatores que a gente vai vendo que é isso, assim, a nossa vida, né, vai sendo regida por esses direitos, né. Então, assim, eles são necessários e a gente tem que partir, eu acredito que a gente tem que partir deles, né, quando a gente vai pensar na nutrição, né. Então, hoje, então, que a gente, né, vai vendo a desigualdade, né, muito grande, a gente não parte, né, do mesmo lugar, então não tem como a gente pensar a nutrição, assim, sem pensar em todos esses fatores que vão influenciando na vida da pessoa, né. Muito louco isso, né, porque tu poderia ter essa percepção só por, enfim, morar no Rio né, e trabalhar aí, Sim, sem estar no direito, sem ter vivido o direito, sim. mas na verdade tendo essa perspectiva anterior, provavelmente hoje tu falou tu atende na parte clínica, né, Uhum. tratar com as pessoas, tu tem um olhar muito maior sobre aquela pessoa.
né? Sim. Pode ser que a nutrição, que nós nutricionistas consigamos fazer isso, não é que a gente não conseguiria, mas já tem um espaço maior para ti, assim, de trabalhar isso, né? Não só entender como é que a pessoa se alimenta, como ela vive como um todo, não só com a alimentação, né? Eu acho curioso porque, eu não sei, eu acho que também pela minha formação e tudo mais, né? Então, eu acho que o meu olhar já é um olhar diferente, assim, né? Quando eu brinco que a minha perspectiva já é uma perspectiva de humanas. Eu não consigo me dissociar disso, assim, sabe? Porque realmente, para mim, é muito difícil, por exemplo, olhar para a nutrição do cálculo só, assim, sabe? Porque nem entra na minha cabeça, porque minha cabeça funciona, né, com essa parte de humanas total, assim. Então, eu brinco que eu tenho... É muito difícil. Acaba sendo muito complexo para mim. Mas, assim, para mim tem sido importante esse processo, né, no mestrado, de conseguir explorar também essa outra parte minha, né, assim, de conseguir aproveitar isso, de trazer um pouco também desse meu olhar que eu vou olhar diferente, assim, é natural que eu olhe diferente. Então, para mim tem sido interessante poder explorar isso em uma outra área, né, às vezes é mais complexo porque não é todo mundo que, né, tem essa vivência ou também vai entender um pouquinho mais, mas é bem legal, assim, tem sido um desafio interessante. Assim. Quando a gente começa a estudar um pouquinho de ambiente alimentar, determinantes sociais de saúde, é muito difícil a gente olhar para a nutrição como cálculo realmente, né? Sim. Mas aí o que eu queria te falar é que quando eu comecei na faculdade a estudar a Constituição, a nossa Constituição Federal, estudar a Lei 8080, né, que é a lei do SUS, que eu me dei conta que tinha lá na Constituição um local onde dizia que o direito à alimentação é um direito, né? Tá na Constituição isso, não sei se as pessoas sabem, porque eu não sabia antes de entrar na faculdade, né? Mas tá lá, é um direito nosso, todo mundo tem direito a ter uma alimentação adequada e saudável. E, ao mesmo tempo, aqui, a gente mora em Porto Alegre, né? E aqui tem muito morador de rua, por exemplo, né? Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, porta. Tem muitas pessoas aqui. Então, a gente olha, poxa, tá na Constituição. Por que não é seguido, né? O que acontece? Assim como o direito à moradia também, que também, justamente, são essas pessoas que também não conseguem, não têm direito à moradia, não têm direito a uma alimentação adequada e saudável, né? E aí, a gente entra aí na pandemia, né? E aí as pessoas acabam tendo menos direito ainda, né? As pessoas acabam... E a gente está num momento também que, apesar que teve ali um aumento no salário, ainda tem muita gente em vulnerabilidade, né? O meu mestrado, eu estou estudando a questão de preconceito e comportamento alimentar. Mas a nossa pesquisa é bem grande e tem uma outra pessoa utilizando a mesma pesquisa, e ela estuda a segurança alimentar e nutricional dos estudantes na URGS. E aí a gente se deu conta que os estudantes... A gente começou essa pesquisa com beneficiário e agora a gente ampliou para todos os estudantes. E os estudantes estão com insegurança alimentar. E isso a gente achava que não estava chegando, assim, né? Às vezes a gente olha de longe e a gente acha, não, insegurança alimentar é das pessoas que moram mais afastado do centro da cidade, das pessoas que moram nas favelas, que moram na periferia, né? Mas não, na verdade, as pessoas que estão dentro da universidade também estão passando por isso, né? Então, a gente se dá conta de que cada vez menos, a impressão que eu tenho é que cada vez menos, não sei, mas que cada vez menos as pessoas estão tendo direito à alimentação adequada e saudável. Aproveitando, Gabi, porque assim, nós 3 nutricionistas conversando, né? Mas a gente tem um público do podcast do Nós que não é da nutrição. Então, aproveitando, caso alguém tenha chegado por aqui agora, tá muito recente, acho que é legal, Yoko, tu trazer, primeiro, o que é direito à alimentação adequada e saudável? Sabe o conceito básico, assim, a base que pra gente é óbvio, mas acho importante, porque a gente tá entrando agora em segurança alimentar e que tem a ver, né? Então, o direito humano à alimentação adequada, ele é esse direito basilar mesmo, né? Tanto de você estar livre da fome, né? Então, assim, é um mínimo existencial, mas também de você ter uma alimentação adequada. Então, quando a gente fala da alimentação adequada, a gente fala de uma coisa mais universal e muito maior, né? Então, não é só ter uma comida, é ter uma comida que seja adequada para você. Então, ser adequado quer dizer o quê? Que ela seja saudável, que ela seja culturalmente adequada para essa população. Então, que a pessoa tenha condições de comprar aquela comida.
vai passando por várias outras questões. Então, quando a gente fala que a pessoa precisa comprar comida, a gente está falando sobre o direito àquela pessoa ter uma renda. Então, a gente está falando sobre o direito do trabalho, que é assim, né? Normalmente a gente vai adquirir o dinheiro pelo trabalho. Mas, assim, a gente vai passando por diversos direitos até chegar. Então, assim, apesar do direito à alimentação ser ali aquela base, ele envolve diversos outros direitos, porque a gente não consegue falar, né, sobre, tudo bem, a pessoa tem um alimento, mas ela não tem, então, um lugar para morar, ou ela precisa escolher entre comprar uma comida e pagar o aluguel, ou pagar uma luz, sabe? Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente ali, naquele momento, o direito humano à alimentação ele não está sendo garantido. E isso assim, então é um direito muito amplo, né? É assim, eu amo, porque eu acho muito bonito, assim, né? Teoricamente, né, é muito bonito. Mas, infelizmente, a gente vai vendo, né, como a Gabriela falou sobre a segurança alimentar, né, que assim, ele passa pela segurança alimentar. O direito humano, ele passa pelas políticas públicas para garantir a segurança alimentar, né? Então, isso é esse caminho, né, que é necessário para a gente chegar realmente a uma pessoa comendo adequadamente, em quantidade suficiente, sem comprometer outros direitos, sem comprometer, né, sua saúde e tudo mais. Eu ia te perguntar, mas acho que tu já falou um pouquinho, quando essas pessoas têm, então, né, esse direito negado, né, ou elas não é garantido esse direito a elas, né, o que a gente pode fazer e o que a gente já tem aí de políticas públicas que ajuda um pouco, né? Sim, exato. Eu acho que esse é um grande dilema, né, dentro do direito humano à alimentação, porque não é um direito que você consiga, assim, quando, por exemplo, eu fiz um pedido, né, no correio não chegou o pedido, por exemplo. Eu posso acionar judicialmente aquela empresa. Mas e quando é um direito assim, né? É quando a gente precisa necessariamente que tenha uma ação estatal. Dá para processar o governo, ter né? essa garantia. Vou Exato, processar a o gente governo que eu não estou precisa. conseguindo acesso à alimentação, né? Isso, durante a pandemia, a gente teve, assim, algumas ações, né, mas eram ações coletivas em relação a isso, porque a gente estava num momento onde, né, muitas pessoas estavam em situação de fome mesmo, né, então tiveram algumas ações coletivas para obrigar o Estado a garantir isso, né? Mas, assim, né, na pandemia a gente teve o auxílio emergencial, que é uma medida, né? As políticas de transferência de renda são políticas efetivas, né, para as políticas de SAN, né, de segurança alimentar e nutricional. A gente também tem o PNAE, que eu acho que o nosso maior exemplo de política nacional, assim, em relação à segurança alimentar, porque ele é realmente fantástico, né, quando a gente pensa no direito humano ali, principalmente em relação à criança, né, que está numa fase extremamente, né, necessária de ter realmente garantido esse direito. Então, eu acho que é uma política que funciona, tem seus problemas, obviamente, mas é uma política muito efetiva. PNAE, só para quem não conhece, né? VAP, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a gente já falou muitas vezes no pod, mas, né, fala muito na nutrição, mas que está linkado a tudo isso. Mas, por sinal, é o nosso orgulho, né? Porque além do PNAE ter ali para a escola uma alimentação adequada e saudável, ele tem 30% que é destinado para compras de agricultura familiar, né? Que é uma coisa super importante, muito legal. Mas, assim, para além, né, aí quando a gente vai pensar, então, nessas garantias, né, do direito humano à alimentação, a gente pode pensar outras coisas, porque, assim, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente também está falando sobre o direito das mulheres, por exemplo. Então, a gente garantir igualdade, né, de renda, por exemplo, é garantir segurança alimentar para uma família inteira. Porque essa mulher é aquela que está ali realmente fazendo a gestão do dinheiro muito pequeno, gerindo filho na escola, gerando muitas coisas dentro daquela casa, né? Então, a gente garante que
a gente ter uma renda igualitária é garantir o direito humano à alimentação também. Então, assim, tem outras formas de pensar o direito humano à alimentação para além, né, das políticas de transferência de renda, que é o que vem de imediato, assim, né, para a gente pensar, mas são muitas coisas. Assim, em relação ao direito das mulheres, então, que a gente tem muitos problemas, né, então, em relação a tanto ao maternar, né, ao direito ao aleitamento materno, que também vai passar assim, pelo direito humano à alimentação daquele bebê, né? Esse é um direito também daquela mulher de amamentar aquele bebê. São muitos entrelaçamentos. Na verdade, é uma coisa que não acaba, né? Assim, eu tava pensando, provavelmente, direitos humanos, lá na emenda constitucional tem lá os direitos humanos, né? Ditos, enfim, direitos sociais, alimentação e tal, mas provavelmente, aí tu vai dizer melhor do que eu, esses ramos nunca acabam, né? Porque tu vai assim, pensando nisso, aí o direito das mulheres, a renda normal, né, igualitária, blá blá blá, tu vai indo tu não para, tu nunca acaba de discutir direito humano à alimentação, né? Sim, porque tudo se entrelaça, né? Quando a gente vai pensar, se a gente sair ter o acesso à compra, né, do alimento, mas e se eu não tiver, eu consegui comprar, mas eu não consegui fazer? Eu lembro que foi o meu primeiro semestre na nutrição e eu fiquei muito, assim, era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? A professora estava falando que ela estava fazendo um trabalho comunitário e tudo mais, e ela deu 1 quilo de feijão. E a pessoa falou assim, não, mas não tenho gás. Como que eu cozinho feijão? Então é mais fácil eu comer o miojo. Macarrão instantâneo, gente, perdão. Mas é mais fácil comer o miojo, porque fica pronto realmente em 2 minutos. Então, assim, vai muito além. Não adianta, às vezes não vai adiantar você simplesmente dar o alimento. Não aí é tu chega, feijão é muito mais saudável, mas, assim, né? Exatamente. Assim, é por isso que, quando a gente vai pensar no direito humano, a alimentação vai passar por muitas coisas, assim, porque é isso, não tem como a gente não entrelaçar com outros direitos, né? Então, é muito necessário a gente ter essa conversa, eu acho que é muito importante a gente pensar para além, né, da caixinha formatada que a gente, às vezes, fica ali dentro da universidade, acaba sendo meio complicado, assim, a gente sair, expandir um pouco mais, se a gente não tiver uma experiência diferente, se abrir para outras experiências também, eu acho que é muito enriquecedor também, quando você vai se envolvendo com outras coisas. E eu acho que, assim, o direito abre uma possibilidade, assim, de discussão por outros parâmetros, assim. E, Yoko, é muito legal que tu falou da questão dos direitos das mulheres também, né? Porque realmente são as mais vulneráveis, são as mães solos, mulheres pretas, né? Sim. Então, realmente, como tudo vai se ligando. Então, a gente está vendo hoje que direito e alimentação tem tudo a ver, minha gente. Não dá para escapar. Não, não dá. E tem outras coisas, na verdade, que eu tava viajando aqui enquanto tu falava, porque me corrija se eu estiver errada, agora é uma viagem minha que eu acabei de fazer, não pensei muito sobre isso, tá? Que é o seguinte, bom, a gente tem nutrição clínica, por exemplo, hospitalar, que trata do ser humano diretamente na parte de saúde física, né? Enfim, também existem direitos ali envolvidos, né? Que foram pensados pelo direito para questões éticas, de pesquisa, questões de como é que eu posso tratar o outro ser humano dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Existem várias diretrizes dentro do nosso CRN que a gente tem que seguir, de ética. Tudo isso parte do olhar do direito sobre o ser humano, né? Sim, é engraçado, né? Semana que vem eu vou dar uma aula que eu estou fazendo uma matéria específica de prática de ensino, eu vou falar sobre ética. E exatamente por conta disso, por causa da minha experiência também com o direito, para trazer essa perspectiva, né? Mas, realmente, conversa completamente, né? A gente tem um código de ética que, né, é formado por obrigações e deveres, né? Que o nutricionista ele tem que cumprir, senão ele vai sofrer uma punição, então isso também passa pelo direito, o Código de Ética Médica,
comitê, né, que a gente tem que submeter pesquisas, por exemplo, com humanos, também passa por aí, e vem muito também dos direitos humanos, como as pesquisas vão se realizar. Então, também passa também por essas garantias, né, de você ter a liberdade de saber o que você está sendo submetido, de ser proibido, por exemplo, a gente não pode usar placebo, por exemplo, se já tiver uma medicação. Então, também isso passa tudo por um código, né, de conduta que a gente tem que ter também, né, enquanto pesquisador, ou enquanto nutricionista, enquanto médico, também na prática clínica. Então, a gente vai sendo permeado também, né? São muitas vertentes, daria para ficar falando aqui para O direito em si é muito louco, né? Porque é isso, ele não vai acabar nunca e agora, Não, enfim, quanto mais avança, continua tendo muitas discussões. sim, Mas a gente estava tendo uma conversa também esses dias, eu e o Pablo até, sobre, enfim, o direito acaba se envolvendo em tudo, né? Sobre essa questão de direitos autorais, por exemplo, tá? sim, Enfim, agora também, né, o pod, por exemplo, a gente tem o podcast, a gente vai usar uma imagem que tem direitos autorais, vamos usar IA. Então, vamos usar a inteligência artificial. E daqui a pouco a inteligência artificial vai estar, em algum momento vai entrar na nutrição aí, uma discussão enorme de várias coisas que ela vai acabar atropelando, assim, né? E, de novo, a gente vai ter que se basear no direito para poder dizer o que pode e não pode, né? com Então, a gente tem certeza. que, muitas vezes, aguardar o direito ter uma posição, na verdade, né? Sim, o direito é uma construção, né? Ele vem de uma necessidade. Então, assim, ele não parte do nada, né? A gente não cria, hoje tive uma ideia e eu vou fazer uma lei, por exemplo. A gente parte de uma experiência. Então, assim, de uma necessidade daquele coletivo. Então, assim, provavelmente, daqui a pouco a gente vai ter uma legislação específica sobre IA. Assim, porque vai ser necessário. Lá fora já tem algumas coisas, né? Aqui ainda não tem muito específico, mas daqui a pouco vai ter, com certeza, porque faz parte cada dia mais, né, do cotidiano, então isso vai ser necessário, né? Então a gente vai puxando, né? A gente tem formas de tirar da inércia, esqueci a palavra, mas de ir lá e falar assim, olha, vamos fazer aqui uma lei, eu posso propor, por exemplo. Então, também, né, assim, vir uma criação da própria sociedade mesmo, né, não esperar o legislativo. Então, você pode propor um projeto de lei, né, então as leis vão ser mutáveis. Os direitos humanos, então, a gente vai falando que ele tem várias gerações e a gente está na quinta geração já, que aí já a gente está falando de vários direitos já cibernéticos. Então, assim, vai ampliando. Isso vai acontecendo porque a gente está mudando. Enquanto sociedade, a gente vai mudando. E as leis, elas precisam acompanhar essas modificações. Vira e mexe, a gente tem uma atualização de uma lei, porque ela já não se adequa mais à realidade. A gente está agora com uma discussão sobre o Código Civil, porque ele foi feito em determinada data e agora, provavelmente, ele precisa de uma atualização já. Então, isso vai acompanhando também o ritmo da sociedade e a gente espera que seja assim também, né? Porque não adianta a gente ter uma lei, aliás, a gente tem leis ainda muito desatualizadas, mas recentemente, inclusive, agora eu esqueci o nome da lei, mas da mulher não precisar mais da autorização do homem para fazer laqueadura, por exemplo, é super recente e é simplesmente absurdo, né? A gente pensar que foi mais de 2020, sim, que eu não lembro o ano. Mas ela não se atualizou, por exemplo. Ela não acompanhou a evolução da sociedade. Então, a gente vai passando e também a criação de leis vai se baseando, então, por esse cotidiano, assim, social. E também tem se falado da regulamentação das redes sociais também, né? Que é algo super necessário, né? E aí eu fico pensando, e aí tem uma questão que é uma linha bem tênue, assim, que provavelmente vai ser muito difícil a gente conseguir regulamentar, porque, e aí a gente volta um pouquinho na questão do corpo, né? Então, tipo, a pressão estética que aumenta conforme as pessoas estão tendo acesso, e aí a gente sabe que cada vez mais as imagens estão sendo editadas, e o que a gente vê na internet não é verdade, mas isso acho que é muito difícil de regulamentar. O que eu sempre falo é, gente, vamos fazer detox aí de redes sociais, vamos parar de seguir todo mundo que
muito te padrãozinho, mas é influenciando de uma difícil, maneira ruim, né? Negativa. ruim, verdade. Vai passar por isso também, né? E é necessário passar. Eu acho a regulamentação tanto pro bem quanto, assim, porque, né, a gente tem algumas vertentes que não são a favor da regulamentação pela liberdade e tudo mais, mas tem que haver uma maneira de frear determinadas situações, né? Então, eu acho que a regulamentação vai ser essencial. Assim, não tem como continuar, né? Principalmente com o uso de muito fake, né? Isso de passar por outra pessoa, isso é crime. Assim, né? Então, não tem como não ter mesmo um meio de obrigar as empresas a tirarem do ar rápido, a realmente estar ali atuando através de uma maneira que impeça ou diminua as possibilidades dessas pessoas atuarem, né, nas redes. Eu acho que é isso, assim, apesar, né, livre comércio, livre, tudo livre, mas é necessário a intervenção estatal, assim, nessas situações. Eu acho que isso, aliás, isso quando a gente agora eu vou puxar um gancho aqui, mas quando a gente fala sobre o ambiente alimentar, a gente fala muito sobre isso, sobre a necessidade da regulação estatal. Assim, precisa ter. Não tem como a gente falar que, por exemplo, os supermercados vão chegar e vão se colocar em qualquer lugar. Não tem. A gente está tirando o acesso das pessoas a terem feira, por exemplo, porque não tem, ou não vende o suficiente, ou aquela pessoa não consegue nem ter acesso a uma praça para fazer uma feira, porque o supermercado chegou ali e acabou com o restante do comércio, os pequenos mercados, né? Que, assim, aqui sempre, onde eu moro, é uma região que é mais afastada, assim, né, do grande centro do Rio. Aqui sempre teve pequenos comércios e os grandes mercados vão chegando e vão dominando, né? E a gente sabe que isso está acontecendo no Brasil inteiro, por exemplo. E isso pode ter uma atuação estatal, por exemplo, no sentido de realmente proteger a população. Porque a regulamentação é isso, né? A gente vai lá, regulamenta como forma de proteção. Então, se a gente proibir, não sei se é proibir, mas se a gente estipular os locais, por exemplo, garantir que aqueles comerciantes tenham acesso a alimentos com um preço, de repente, mais baixo, né? Então, a criar uma rede para aquelas pessoas serem fornecidas, para um pequeno comerciante conseguir, né, fornecer aqueles alimentos para aquela localidade, a gente conseguiria também garantir o direito à alimentação de muitas pessoas, né, com uma intervenção estatal maior nessa parte também, né? São maneiras de pensar, né, assim, de entender também, né, outras formas que a gente pode, que o Estado pode estar atuando, né, e a gente, enquanto nutricionista, pode estar pressionando também para essa atuação. Agora a gente está fazendo, né, assim, participando ativamente, né, na parte da regulamentação de imposto, né. Então eu acho que é uma discussão super atualizada em relação a ultraprocessados e tudo mais, como, né, vai incidir isso. E a gente, enquanto nutricionista, pode estar atuando nessas áreas também, né? Então, fazendo realmente pressão, né, para ser posto, né, em prática o que a gente está pensando aqui, né? Muito na academia eu tenho essa sensação, né, que às vezes a gente fica muito na academia ali, né, pesquisando e tudo mais, mas fica difícil, né, colocar em prática as coisas, né? E eu acho que é necessário, né? A gente está estudando para criar alguma coisa a partir daquilo, assim, né? Então, a minha perspectiva é que, tudo bem, estou estudando aqui onde as pessoas adquirem os alimentos para propor alguma coisa a partir disso, né? Que a gente pense essas proposições para além não só, né, do estudo, tudo bem, a gente está criando ciência, mas também como que a gente vai influenciar na vida prática das pessoas, assim. Eu acho muito louco isso do direito, assim, porque Tayana, eu sou muito da prática. Eu fico pensando, mas como é que a gente vai botar isso em prática? Como é que vai ser na prática? Eu fico louca da prática.
E aí, quando tu falou... A gente precisa eleger nutricionistas para, tipo, vereadora, deputada federal, então, presidente da República. Quando tu falou, tá, temos um problema aqui, por exemplo, tá, supermercados que vão simplesmente construindo onde querem e vão acabando com os mercados e feiras locais. Beleza, tem que ter alguma coisa, algum direito, alguma coisa dentro do direito que regulamente isso, né? Não, vamos a cada X metros quadrados vai ser permitida apenas uma rede, sei lá, né? Enfim, aí acho muito legal porque, na verdade, em alguns, provavelmente, né, nessa criação de políticas e tudo, deve vir um monte de coisa, né? De sugestão, de ideias de todos os lados, de todas as perspectivas, de perspectivas completamente diferentes. A parte de desenvolvimento da cidade é legal que o supermercado esteja ali para desenvolver, sei lá, em volta da cidade, né? Ok. Mas não, tem a parte de tipo, não, temos que ter alimentação local lá. Então, deve ser muito louco quando surgem essas questões e como que dessas milhões de perspectivas, o que vai ser colocado em prática, né? Dentro da parte do direito ali, tipo, tá, vamos definir aqui, então, o que ficou acordado, tipo assim, dessas milhões de possibilidades, o que a gente vai fazer, sabe? Deve ser muito bom. Eu queria só fazer um adendo, porque, às vezes, quando a gente sai da universidade, a gente sai muito com a caixinha, assim, do nutriente, de como que a gente vai fazer essas pessoas comerem melhor e coisa e tal. E aí, quando a gente chega, por exemplo, para trabalhar, fazer o estágio, ou depois numa residência, ou depois passa num concurso, e a gente chega para atuar, por exemplo, em unidades de saúde que são mais afastadas do centro da cidade, eu acho assim, inadmissível uma nutricionista sentar atrás de uma mesa e não circular por esse território. Porque não tem como tu falar para essa pessoa, para ela comer, sei lá, alface, tomate, banana e sei lá o quê, se tu não saber o que está sendo ofertado, né? Então, tu falou desses lugares onde tem grandes supermercados, mas às vezes não tem, às vezes o que tem também é um mercadinho pequenininho com uma... Aí a pessoa que tem um mercadinho pequenininho, ela não tem um caminhão para conseguir ir na Ceasa, para ser abastecido, para conseguir... Então ele traz uma coisa que tá meio, uma alface meio murcha, um tomate, né? Tomate, o que tem normalmente é tomate, uma alface murcha e cebola. E é isso. Uma batata. E batata. E aí a gente tá lá falando assim, fulaninho, coma 5 porções entre legumes, frutas e verduras. Mas onde que essa pessoa vai comprar? Como que essa pessoa vai comprar? Então, a gente tem que sair da caixinha de tipo, eu só prescrevo, eu só digo o que ele tem que comer. A gente tem que circular. E aí, quando a gente circula, a gente consegue poder pensar em estratégias para pressionar as pessoas que estão no poder, né? Sei lá, eu já pensei sobre, por exemplo, ter um caminhão sei lá, da cidade que possa distribuir esses alimentos por um preço mais acessível, né? Aí eu lembrei também do carro do ovo, né? Tem aqui, não sei se no Rio tem, mas aqui tem, e às vezes é o único lugar onde essas pessoas têm acesso, que é ou é um caminhão, né? E tem o ovo, e aí tem alguns legumes e verduras também. Então, assim, como que essas pessoas estão tendo acesso? Mas aí também o carro do ovo, que hora o carro do ovo passa, né? Normalmente passa de tarde, horário que o pessoal está trabalhando. Então, assim, às vezes não tem também tempo, né, para comprar. Então, é bem complexo. Não, mas até isso, assim, a ideia do caminhão, isso é uma política pública. Então, assim, ter um caminhão que leve para regiões mais afastadas, para vender legume, verdura e frutas, isso é política pública. Isso tem cidade, inclusive, que faz já. Então, será que é tão complexo, sabe? É porque passa por muitos outros interesses, que nem sempre estão sendo ali discutidos claramente. Então, quando eu trouxe isso do supermercado, porque são, né, grandes corporações com muita força, né, vamos dizer assim, muito dinheiro e muita força. E a atuação delas é realmente uma atuação muito mais incisiva nos locais, né, chegando com grande poder econômico ali naquela localidade e não, às vezes não é tão claro, né, que vai acabar com o comércio, né, isso vai acontecendo. Então, às vezes você nem percebe que isso está acontecendo. Então, aquilo só chega. E uma coisa que é curiosa também é que quando a gente vai nesses grandes supermercados, a parte da feira é carérrima, né?
Tu vai na parte ali, ou tu tem, às vezes tem o supermercado que tem o dia D, né, que aí tu consegue, mas normalmente o que tu, e aí o que as pessoas estão tendo acesso ali também é a massa de miojo lá, né, o macarrão instantâneo, as coisas que rapidamente dá para cozinhar, fácil, né, tu consegue comprar vários, centavos, eu acho, aquilo, né. Dá para estocar também, porque fruta não estoca, né? Sim. Não, e é fácil o acesso, né, também, assim, quando a gente vai pensar, e às vezes, assim, às vezes também não é fácil. Então, às vezes a gente vai discutir em relação aos ambientes, que é isso, assim, tudo bem, o supermercado tá ali, mas às vezes ele vai funcionar também, né, porque às vezes é o caminho da pessoa. Então, a gente tem que pensar em diversos outros fatores, porque é o horário que aquilo vai funcionar. A feira normalmente de manhã. Quem tem tempo para ir de manhã comprar na feira? Terça-feira. É assim, não tem. Essa é a verdade. Pro brasileiro médio, né, assim, a grande população não tem. Terça-feira de manhã ele está se locomovendo para ir trabalhar. Então, quem está tendo acesso, né, à feira, quem está tendo acesso a esses locais também para ter uma alimentação mais saudável, muito além, né, para além da renda, que às vezes você até teria o dinheiro, mas você não tem nem onde comprar. Mas eu lembrei também agora, pensando, para a gente também pensar em notícia boa, né? Que a gente traz aqui muitas problemáticas, Sim. Mas teve uma reformulação aí da cesta básica, né? Sim, isso daí agora veio com muitas novidades, né? Muito, assim, muito importante, né? A gente vai pensar nessa reformulação de realmente de terem produtos mais saudáveis, tirar os ultraprocessados também que tinham, né, na cesta, é um grande avanço, né? Eu acho que a gente tem agora uma perspectiva das outras políticas que se baseiam na cesta básica irem seguindo isso também, né? E a gente ter com isso uma melhora também. E eu acho que a discussão da cesta básica, assim, do que a gente pensar, a cesta básica faz com que as pessoas também discutam isso, né? As pessoas comecem a olhar para a alimentação de uma forma diferente, né? Porque às vezes a gente está falando de alimentação saudável, mas a alimentação saudável para quem a gente está falando, né? Quem é a pessoa que está ouvindo isso? É aquilo que tu falou, né? As leis, elas são mutáveis, elas são sempre melhoradas, né? A partir da perspectiva do que está sendo levado em consideração. E Sim. o que a Gabi disse, vamos eleger nutricionista, vereador e tal, porque só vai haver melhoria numa lei quando houver pessoas brigando pela melhoria disso, né? Pessoas pedindo, solicitando, incomodando e a sociedade se mexendo em relação a isso, né? Se a gente não trouxer Entendam, né? Entendam, porque às vezes a gente sabe, porque a gente estuda, porque a gente está nesse meio, mas às vezes essa discussão não está chegando nas pessoas. Fica só na gente. Tipo assim, quando é que a gente teve noção de que, nossa, as pessoas não têm onde comprar, né? As pessoas não têm, não é só a renda, né? Então a gente está pensando sobre isso, e eu digo até, acho muito recente até eu estar pensando sobre isso, né? Sim. Então eu fico pensando, essa discussão não está chegando. Então é importante a gente eleger realmente. A gente nem precisa vamos botar chegar aí nesse ponto, assim, de porque eleger pra gente conseguir, mas também, né? Não nutricionista só, mas só da ideia de pessoas que têm a alimentação como pauta. Isso. Assim, como pessoas que estão pensando sobre reforma agrária, que estão pensando sobre pequenos agricultores, que estão lutando por essas pessoas. Eu acho que a gente pode também, né, atuar, assim, ver, né, a atuação dessas pessoas e eleger pessoas que estão realmente buscando isso também. Assim, aqui no Rio a gente teve, por exemplo, a proibição de venda de ultraprocessados, né, nas escolas. Então isso passou por N pessoas que não são nutricionistas, né, mas que são pessoas que também pensaram
nessa questão da alimentação como algo muito importante na fase da infância e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode conseguir também encontrar, sem necessariamente a gente ter um nutricionista efetivamente lá. Acho que a gente pode ter atuações, né, no campo da política, da gestão, por exemplo. Eu acho que também é um lugar muito bom para nutricionista estar, né? Então, que a gente pode ter muita influência ali também. Então, acho que são muitos locais que a gente pode estar atuando, assim. Eu fico pensando no nosso conselho, né? Que também é papel do nosso conselho poder ir lá, bater também no gabinete, para poder discutir essas pautas, né? Aqui eu sei que eles tiveram uma atuação em relação a isso, por exemplo. Aqui o CRN teve uma atuação grande também em relação a essa pauta da alimentação escolar, né? Eu realmente, aqui eu não sei como é que o nosso conselho está agindo para essa questão do acesso à alimentação, realmente, assim, realmente não sei. Também acho que tem bastante coisa para o conselho, a gente está sempre fazendo denúncia, né? Mas tem uma parte importante aí de acesso à alimentação, a nutricionistas em outros lugares também, né? Aqui a gente não tem quase nutricionista nas unidades, por exemplo, né? Sim. Ter essa visão, então, esse olhar mais ampliado. Aqui até tem, mas com um salário bem complexo, com atuação em vários postos, é meio complicado ainda. Porque tem que dar condição para o nutricionista trabalhar também, né? Isso é algo, às vezes, meio complicado, assim, da atuação mesmo, né? Na atenção básica, então, é bem complicado. Sim, não adianta só abrir a vaga, né? Abrir uma vaga. Tem que dar condição. Bom, na verdade, essa discussão não teria fim, né? Tanto que estamos aí, sempre tendo atualizações. Agora a gente tem também que vai acompanhar o mestrado, final de mestrado de Yoko, para ver também o que vai sair daí. Então, mas enfim, a gente está sempre, né, tendo novidades. Yoko, as portas do Nós estão sempre abertas. Deixa eu já me meter, que aí a gente já vai querer, quando tu defender lá teu mestrado, tu volta para cá para nos contar também como é que foi essa trajetória. Essa experiência, sim, pode deixar, voltarei. Exato, sempre aberto. E a gente está se encaminhando para o final, então eu vou dar a chamada ali no nosso momento casca de nós, o momento das nossas indicações. Eu vou começar por quem tem indicação, na verdade. Eu tenho uma indicação para dar, então eu vou começar falando. Uma também. Tá, eu vou começar falando e toco aí para as gurias. Então, eu tenho duas, tá? Primeiro, dentro do Nós, eu vou indicar o próprio podcast. Dentro do Nós, a gente já teve muitos conteúdos relacionados à segurança alimentar e nutricional, à PNAE, à PNAM. Então, são várias políticas públicas relacionadas, né? Então, eu acho que, assim, para quem quiser entrar nesse papo, cada vez da nutrição linkada à segurança alimentar e nutrição na atenção básica, tem muita coisa, tá? Então, se vocês entrarem no nosso site, vocês podem colocar ali PNAE, PNAM, políticas públicas, sabe? Esses nomezinhos ali no Procura, e vocês vão achar muitos episódios, tanto de PFs, que são esses papos mais longos que a gente tem por aqui, quanto de Nós Comunica, que são os conteúdos que as criadoras de conteúdo fazem, tá? Então, que vai pegando coisinha por coisinha, vai falando, sabe? Episódios curtos, pra quem não tem tanto tempo. Então, vou indicar o Nós, primeiramente. E depois, um livro que se chama... O título é esse, tá? Abre aspas aqui. Mas, se a gente é o que come, quem não come nada some. E é por isso que ninguém enxerga essa gente que passa fome. Esse é o título, tá? Do livro. E ele traz essa perspectiva do direito alimentar do quanto é importante o papo político, assim, em qualquer ambiente que a gente esteja, sabe? Essa visão política mesmo. Eu quero indicar o nosso guia, o Guia Alimentar da População Brasileira, que ele é muito amplo. Ele não traz só essa visão do nutriente, ele traz essa questão do acesso, de como comer, com quem comer, de respeitar a cultura. O guia é muito lindo, ele tá lindo realmente, assim, a capa, todo o desenho dele é sensacional. E todo mundo tem acesso muito fácil, é só jogar no Google aí, Guia Alimentar da População Brasileira, e aproveitem, assim, porque ele realmente é muito bom, e ele é o queridinho aí do pessoal da nutrição.
E a minha indicação é um podcast que fala sobre direito à alimentação adequada de uma maneira mais lúdica. Ele é um podcast da FIAM e o Direito Achado na Rua, se não me engano. E o nome do podcast é O Direito Humano à Alimentação e a Nutrição Adequada, Enunciados Jurídicos. Eles vão trazer, né, assim, de forma mais explicada sobre o direito humano, como você acessa, do acesso à terra, por exemplo, sobre a reforma agrária. Então, tem vários temas separados em episódios super curtinhos, assim, de no máximo 20 minutos, então é super legal. Acho que para quem se interessa pelo tema, é uma forma de se aprofundar, né? A FIAM é uma organização super importante, que também, né, tá na defesa do direito humano à alimentação, então acho que é uma forma de você acessar de uma maneira com mais tranquilidade. Eles têm um livro também que fala sobre isso, né? Esse podcast veio desse livro. E você pode também ter acesso a esse livro também, se você quiser. Eu quero agradecer, Yoko. Muito obrigada pela tua participação aqui. A gente adorou. Vou reforçar o convite, né, de volte sempre. A gente quer continuar te acompanhando. Obrigada aos ouvintes que ficaram aqui até o final com a gente. Obrigada, Thay. Obrigada, Paulo, por esse espaço tão importante que é desse podcast. A gente, só para lembrar quem tá ouvindo também, bom, primeiro, para todo mundo, tá? A gente quer cada vez mais trazer pesquisas que foram feitas e divulgar, porque, como a gente falou, a gente tem que sair da teoria para a prática, mas também levar a teoria para as pessoas, né? Eu acho que esse conhecimento tem que ir para as pessoas. Então, um grande objetivo do nós é tentar, cada vez mais, pegar estudos científicos, pesquisas, projetos de mestrado, doutorado e conversar com as pessoas que fizeram essas pesquisas para entender quais foram os resultados e tudo mais, e a perspectiva do trabalho. Então, esse é um grande objetivo nosso esse ano e nos próximos. E aí, lembrar todo mundo também, quem está ouvindo, que o Nós, ele é um projeto independente, tocado pela gente, feito pela gente, tudo pela gente, sem parceria, sem publicidade, sem conflito de interesse. Por isso que é tão importante que vocês nos deem apoio, tá? Então, como é que vocês podem apoiar o Nós? Seguir no Instagram, seguir aqui no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, classificar a gente, dar as estrelinhas, onde tu estiver, se tiver como seguir, dar estrelinhas em como tu avalia o Nós, vai ajudar muito, tá? A gente tá em todas as redes sociais como Nós a Nutrição, Nós com Z, e também quem quiser entrar em contato para sugerir assuntos, sugerir convidados, a gente tá aqui, principalmente nas DMs do Instagram, que é onde as pessoas mais nos procuram, e também por e-mail, tá? No contato@nosanutrição.com.br. E é isso. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Obrigada, Yoko. Obrigada, Gabi. E até a próxima.